Obrigada, deputada Soraya. Eu cumprimento todos os colegas, a deputada Dâmina, a deputada Tereza, a Jô, Moema, Laura, todos vocês e todas. Deputada, eu queria fazer algumas referências sobre o trabalho dessa comissão. O nosso trabalho é extremamente importante para as mulheres brasileiras. Eu não... Na vida atribulada, nós concluímos a sessão às 3h, eu acho que nós temos muitas vezes assim, um acúmulo de atividades que todas nós e todos conhecemos. Eu não consegui trazer o requerimento, mas eu acredito ser muito importante ouvirmos determinadas organizações que atuam e que estão à frente desta grande campanha que o Brasil realiza sobre cultura do estupro. Porque a nossa comissão ela pode dar um passo além diante daquilo que nós já fizemos como Câmara dos Deputados, Senado, Congresso Nacional. Eu tive a honra, com a deputada Laura Carneiro, de compor uma CPI, uma comissão parlamentar mista, de inquérito, sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós estivemos em 21 estados brasileiros, e nós ouvíamos as crianças, Márcia e a assessoria foram extremamente dedicadas e dedicados, nós ouvimos as crianças, ouvimos adolescentes, sobretudo adolescentes, e naquele contexto nós conseguimos, deputada Laura, eu acredito, oferecer uma contribuição no formato de lei que foi aprovada até 2009 com 5 projetos de lei que foram aprovados. Quando nós começamos o nosso trabalho em 2003, nós tínhamos o Código Penal de 1940. Lembremos que o Código de 1940 tratava o estupro como um crime contra os costumes, não contra a pessoa. Somente em 2009, no Brasil, o estupro passou a ser considerado um crime individualizado contra a pessoa. O Código Penal brasileiro tinha absurdos como o fato de uma pessoa que fosse estuprada por alguém, se viesse a contrair matrimônio com aquela pessoa ou com outrem, o estuprador estava livre, porque acreditava-se lavada a honra. Tamanho era o patrimonialismo sobre o corpo feminino. Porque, historicamente, e aí eu me permito dizer a vocês que, posteriormente, fiz meus estudos de mestrado nesta área da violência sexual, historicamente, o estupro era tido como um crime contra o pai ou o esposo, o marido, o homem ofendido, não contra a mulher. E eu queria pedir, em nome do trabalho que nós mesmas, mulheres aqui, a senadora Patrícia Saboia, a deputada Rita Camata, uma série de nós, Anne Pontes, Maria Helena e tantas outras, nós cruzamos esse Brasil e nós produzimos este novo Código Penal, o título 6º, e inclusive o título do título 6º, que deixou de ser como era, dos crimes contra os costumes, e passou a ser dos crimes contra a liberdade e a dignidade sexual. Nós criamos como agravante o capítulo todo foi feito pela comissão. Todo o capítulo, todo o título. Nós criamos como o crime de estupro passou a ser unificado. Antes nós tínhamos o atentado violento ao pudor e o estupro. O estupro era apenas quando, até 2009, conjunção carnal que era vaginal. E para nós, mulheres, eu me lembro muito, com Laura Carneiro e com outras, o nosso diálogo com os homens, na Comissão de Justiça, no plenário, sobre este tema, foi extremamente delicado, inclusive, porque nós tínhamos que tratar da construção de um tipo penal não aberto, porque o tipo penal não pode ser aberto, que cometa injustiças, nós estamos com matéria penal, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos que tratar de questões da intimidade, da sexualidade. Nós estudamos a legislação de muitos países com assessoria, e por isso nós criamos um tipo penal unificado de estupro, que não diferencia mais o ato sexual quando ele é vaginal, ou quando ele é anal, ou quando ele é oral, e, inclusive, incluiu a possibilidade do estupro por objetos, por animais, por coisas que me dói falar,
mas que são verdadeiras, e nós nos deparamos com isto. Mas nós não sabíamos, deputada Soraya. Aí eu me sinto como... Se o senhor puder conseguir uma água aqui para mim. Eu me sinto, diante desse tema hoje, como uma mulher, como quando eu era professora. Eu sou. Mas quando eu tinha minhas crianças pequenas na sala de aula, e eu descobri que uma menina era abusada sexualmente na família. Porque até aquele momento, eu, uma mulher adulta, não tinha uma percepção sobre a violência sexual no ambiente familiar. E eu descobri com crianças me contando. E é claro que, como mulheres adultas, nós sabemos que existem estupros totalmente perversos, mas nós não estamos vivendo no cotidiano de estupros coletivos como esta perversidade, e isso nos faz, neste momento, estarmos diante de algo que é absolutamente embrutecedor. E nós nos sentimos mal também, porque nós somos mulheres e pessoas e homens também, como ouvimos do colega, absolutamente sensíveis e humanos diante desse sofrimento. E nós, naquela época, deputada Laura Carneiro, com todo o avanço que tivemos, nós não colocamos na lei estupro coletivo. Nós nem pensamos nisto. Tinha, mas a gente não sabia, Laura. Porque nós não sabemos tudo sobre a perversidade humana. Então, nós quisemos fazer o trabalho. Veja que nós colocamos agravante, estupro tem agravante, e criamos o tipo com agravante estupro de vulnerável, e colocamos como vulnerável a criança, o adolescente, a adolescente, menino ou menina, e a pessoa com deficiência. Porque nós resgatamos uma menina surda no estado do Rio Grande do Norte, que tinha sido traficada de um outro estado, do Ceará, e nós a tiramos de um prostíbulo. E ela era tida como uma pessoa que não conseguia se comunicar, que não conseguia dizer, e uma religiosa, no trabalho conosco, identificou que o que ela falava, o que ela conseguia se comunicar, porque nem conhecia Libras, era com gestos, ela estava dizendo de onde ela vinha. E nós devolvemos essa menina. E nós encontramos uma no Rio Grande do Sul, que não tinha os braços, e era vendida como uma menina, como fosse algo diferenciado para o prazer violento, sexual, de quem pagava naquele mercado absurdo. E aí colocamos a vulnerabilidade da pessoa com deficiência. Então, eu faço uma fala enfática, porque eu queria lhe fazer um pedido. O meu pedido é que o projeto de lei da bancada feminina seja parte do ponto de partida. Mas que a senhora e essa comissão aceite que o ponto de partida seja o título 6º atual do Código Penal, que é o que nós aprovamos depois de muita luta. Depois de 50 anos, 60 anos, nós mulheres brasileiras, com o sofrimento das crianças, nós aprovamos a mudança do Código Penal. E aí, se nós partimos disto, a gente também valoriza a nossa própria história, o nosso próprio trabalho. Porque não é assim, a gente desconsidera aquilo. Eu sei que não é a sua intenção e nem de ninguém. Eu sei que tem muito que melhorar, porque a internet a gente não sabia. Nem tinha internet naquele período, como agora. Mas a cultura jurídica já estava lá. E aí, deputado, eu me dirijo ao senhor para dizer, o senhor não imagina a quantidade de sentenças que depois, academicamente, também eu tive oportunidade de analisar, de juízes que dizem, crianças não são neófitas em sexo, porque já começaram cedo. E isso nos revolta, porque podem ser nossos filhos, nossas filhas, e as sentenças judiciais estão dizendo isto. Nós fizemos as leis, deputada Soraya, que o Ministério Público e o Judiciário cumpram as leis. Não se trata apenas de leis que sejam fortes e firmes. Este parlamento tem feito isso. Mas o olhar, muitas vezes, dos juízes libera o agressor e desconsidera a dor da vítima. E eu produzi, para mim, a seguinte sentença. Toda vez que um agressor sexual, toda vez que alguém que faz apologia ao estupro, que trata o estupro com naturalidade, é liberado, a vítima é condenada. Porque a liberdade da vítima de se desenvolver
e livrar-se, pelo menos um pouco desse sofrimento, tem a ver com a certeza dela de que se fará justiça diante daquilo que sofreu. Uma liberdade psicológica, uma liberdade individual, indissociável da responsabilização do agressor sexual. Então, eu lhe peço que a senhora contemple, como ponto de partida dos nossos estudos legislativos, o atual Código Penal, título 6º, sobre os crimes contra a dignidade e a liberdade sexual, e que possamos, a partir dali, verificar políticas de proteção. Muito obrigada.